Hoje vamos explorar uma estratégia intrigante das marcas de luxo desprezo. Você já notou a frieza de alguns vendedores? Esse comportamento, que pode parecer inexplicável, é na verdade uma maneira de criar desejo. Mas como isso começou? Historicamente, marcas elitizadas usam o desprezo como um sinal de exclusividade. Isso revela muito sobre o mundo do consumo. Assim, podemos entender o desejo de pertencimento que essas marcas provocam. Por que esse nobre afastamento atrai tanto? Para entender essa estratégia de desprezo, precisamos voltar ao início do século XX. Foi uma época de grandes mudanças sociais. Nesse período, a classe média começou a emergir e a cultura do consumo tomou força. O status ficou associado à propriedade de bens luxuosos. Marcas de luxo perceberam que afastar-se do consumidor poderia aumentar sua percepção de exclusividade e desirabilidade. Esse comportamento é um reflexo da ideia de que o desejo por luxo se alimenta de uma certa distância social entre quem pode e quem não pode. Historiadores apontam que essa dinâmica é uma maneira das marcas de luxo reforçarem seu status social, criando um jogo de poder. Nas décadas de 1950 e 1960, essa estratégia se consolidou com marcas icônicas como Chanel e Dior, que reforçaram essa imagem. Essa prática ainda ecoa hoje, onde o luxo se entrelaça com a exclusividade, fazendo com que a distância seja desejável como símbolo de status. Essa busca por exclusividade reflete a maneira como a percepção de valor se transforma ao longo dos anos. Vamos ver mais de perto. Na década de 1920, marcas de luxo começaram a associar seus produtos ao prestígio. O que motivou essa mudança? O contexto histórico é fundamental. A sociedade estava passando por transformações significativas após a Primeira Guerra Mundial. O surto de consumismo dessa época impulsionou desejos e aspirações sociais. Comprar se tornou uma forma de expressão. As marcas perceberam que a escassez poderia ser uma ferramenta poderosa. Como isso foi articulado, os vendedores, em suas abordagens frias, criavam uma ideia de que poucos poderiam ter esses produtos. Então surge o desejo de ser aceito. Essa dinâmica gerava um ciclo de desprezo motiva a ostentação e a compra. Vamos entender isso melhor. A psicologia do consumidor se torna central aqui. O que exatamente atrai as pessoas a gastar mais? Sentir-se parte de um exclusivo grupo social leva a gastos consideráveis e ao reforço dessa exclusividade. Esse conceito não é novo. O filósofo Thorstein Veblen, em sua obra, também falava sobre o consumo conspícuo. Veblen argumenta que o consumo não é apenas sobre a satisfação, mas também sobre a exibição de status social. Isso ecoa até hoje. As tendências atuais continuam a refletir esses padrões. Porque ainda seguimos buscando essa validação social, cada compra se torna uma afirmação de identidade. Isso mostra como as necessidades sociais moldam as escolhas de consumo. Ao analisarmos essa relação entre luxo e exclusividade, percebemos como o passado impacta nossos hábitos atuais. Naquele cenário de boutiques exclusivas, os clientes vivenciavam uma relação peculiar com a indiferença do atendimento. A sensação de não ser notado tornava-se um desafio. Para muitos, isso despertava um desejo ainda maior de adquirir algo especial. Esses consumidores acreditavam que sua compra não era apenas um produto, mas também uma experiência de status social. Esse comportamento revela a complexa dinâmica entre consumo e pertencimento, presenciando o valor das relações sociais no luxo. Além do desejo por produtos, havia a busca por validação. O que importava era a história que refletiam aos outros. Esse fenômeno, longe de ser superficial, nos ajuda a entender como a identidade se constrói através de nossas escolhas. Assim, ao comprarmos, também estamos contando uma história sobre quem somos e como queremos ser vistos no mundo. Enquanto refletimos sobre nosso lugar no consumo, percebemos que ele é um espelho da sociedade. Ele revela como nos vemos e como queremos ser vistos. Historicamente, a busca por bens de luxo é um tema recorrente, desde os nobres da Idade Média até os contemporâneos investidores em marcas exclusivas. Cada produto, então, carrega uma narrativa. Para alguns é um símbolo de sucesso, para outros uma forma de inclusão social que pode ser ilusória. Isso nos leva a perguntar que histórias contamos com nossas compras. O status vale o preço.
Nossas escolhas ecoam com significado social profundo.